E aí, terceiro ano, tudo bem, galera do cursinho? Tá? Só alegria? Pois é, eu resolvi aqui, ó, gravar essa aula dessa forma para falar um pouquinho melhor sobre solos, tá? Falar com mais calma, dar mais informação para vocês, que esse assunto aqui, ele pode cair, tá? Em vestibulares, e aí se cair classificação, é legal que vocês saibam identificar algumas caracterizações, até para fazer os exercícios aí da apostila de vocês, ok? Então eu vou gravar essa aula aqui, vou pegar alguns tipos de solos que são mais relevantes para a gente caracterizar, beleza? Então bora lá, acompanha aí, deixa eu me diminuir aqui, fiquei pequeno, deixa eu abaixar aqui, pronto, vamos lá. Galera, solo, primeira coisa, né? Uma composição de solo é feita por 4 elementos principais: ar, água, matéria orgânica e material inorgânico, que é de origem rochoso, né? Disso aí, a matéria orgânica é a menor parte da parada toda, beleza? Então é importante lembrar, um solo legal é um solo que não tem tanta matéria orgânica assim, tá? Então isso, né? Tem gente que acha que o solo tem que ter muita matéria orgânica para ele ser viável para ser utilizado, mas não é. A maior parte é de origem rochoso. Beleza? Então, a partir disso, nós estudamos a pedogênese, que é a formação do solo, a partir desses 5 pontos principais aqui, ó. Organizei bem fácil aqui para vocês poderem acompanhar. Primeira coisa que você vai observar para classificar um solo é o seu material de origem. O que é o material de origem? A rocha matriz. Vamos lá, se esse solo for de origem basáltica, entende? Ou seja, o basáltico não é uma rocha ígnea vulcânica, não é? Então esse solo vai ter bastante ferro, bastante alumínio, que são elementos encontrados nesse perfil de rocha. Tá? Geralmente a cor dele vai ser mais vermelho, né? Então por conta da ferrugem, né? Então esse solo vermelho aí de Dourados tem ferro, beleza? Então eu já identifico isso. Solos mais claros, por exemplo, eles podem ser de origem granítica ou do gneiss. Lembra que o gneiss é uma metamorfização do granito? Pois é. Ou de origem calcária, que é sedimentar, não é? Então, se você observar ali em Bonito, você pode observar ali, não é mais branco o solo? Pois é, origem de rocha calcária. Beleza? Por exemplo, um exemplo de rocha de origem basáltica é terra roxa, de origem de gneiss lá, por exemplo, é o massapê. Então a gente tem a rocha matriz como o nosso primeiro grande indicativo da composição inorgânica desse solo. O segundo ponto é o intemperismo, obviamente, né, que aqui eu chamo de clima, que a gente já falou, né, climas quentes e úmidos, mais intemperismo químico, ou seja, o processo é mais rápido, mais violento, bem mais intenso. Climas secos, eu tenho mais intemperismo físico, então a formação do solo é mais lenta, né? Então esses solos são mais rasos. O relevo, gente, duas coisas importantes, né? O relevo, se forem áreas de grande declividade, tipo encosta de morro, você entende que eu não vou ter solo profundo? Não dá, porque quando começa a formar o solo, ele fica muito suscetível aos deslizamentos, sacaram? Então, grandes declividades, você não vai ter solos profundos em função da declividade que vai gerar processos erosivos. Em lugares aluviais próximos a rios, né, planícies, você vai ter condições mais propícias ao acúmulo. Então, eu vou ter solos, por exemplo, perto de rios, que não foram originados ali, eles vieram de outro lugar e foram trazidos pelos agentes de transporte, pelo vento, pela água ou, né, descendo seguindo a lei da gravidade. O quarto fator aqui é a biota, né? Ou seja, a biosfera, os organismos vivos, certo? Que vai formar para a gente um humus, né? Então, a partir do que eu tenho de vida ali, eu vou ter uma composição de humus maior ou menor. E isso aí ajuda a gente a entender o porquê que o solo amazônico, né, é considerado um solo que, na verdade, não é fértil. Por quê? Porque, na verdade, a condição dele, ele depende daquela matéria orgânica que está sobre ele. Se você desmata a floresta, aquele solo fica exposto à condição biológica dele vai ser muito alterada, o que também vai alterar as condições químicas por intemperismo, né? E por outros processos que podem ocorrer ali, tipo lixiviação e laterização. Então,
a condição da vida no solo amazônico é essencial para ele ser o que ele é. Se você tirar, opa, ele não vai mais ser aquilo, entendeu? Então, por isso que não é muito vantajoso você achar que derrubar a floresta amazônica e começar a plantar cultivos rotativos vai ser eficiente. Não vai, não é bem assim, tá? E o último ponto aqui é a ação do tempo, né? Que eu já comentei com vocês. Solos mais antigos são solos mais maduros. Solos mais recentes são solos mais rasos, né? Olha que louco. Um solo, cada centímetro de solo, em média, demora de 100 a 400 anos para ser produzido. Claro que vai depender da região, né? Do intemperismo, do relevo, dessas outras coisas, tá? Mas imagina, vamos pegar aí um solo com bastante intemperismo, né? Um solo aí de clima tropical. Cara, 100 anos por centímetro é tempo, hein? Aí você imagina um solo de 2 metros de profundidade. Foi bastante tempo ali para ser formado. Beleza? Então esses são os elementos importantíssimos, são fatores de formação da pedogênese. A gente chama isso de fatores de formação do solo. Beleza? Então vamos lá. E aqui vem os horizontes de solo, né? O horizonte de solo, como eu havia explicado, é bem simples de entender, né? Vamos pensar pela lógica do intemperismo aqui, tá? Vamos usar o intemperismo como norteador do raciocínio. Bom, aqui embaixo eu tenho a camada C. A camada C está diretamente em cima da camada R. Quando eu falo camada R, vem de rocha matriz, beleza? É o que eu chamo de rocha matriz, belezinha? Então, aqui na camada R, que está aqui embaixo, que você não está vendo nessa imagem, é o primeiro ponto de intemperismo que essa rocha vai sofrer. Lá atrás, no passado, há milhares de anos atrás, né, nessa região eu não tinha essas camadas que vocês estão vendo. Eu só tinha a rocha matriz. A rocha aqui, ó, olha a linha do tempo, recém-exposta. Beleza? Vamos supor que esse lugar é um lugar de clima quente e úmido, com bastante intemperismo químico e físico também. Então essa rocha matriz começou a ser decomposta, começou a ser decomposta e formou aqui, ó, um solo raso. Olha o nome, neossolo. Por que é neo? Porque ele é raso, novinho. Então eu tenho o horizonte R da rocha matriz e o horizonte C, né? Repara aqui, tá vendo esses pedacinhos que você vê no desenho? São pedaços de rocha que não foram totalmente intemperizados. Ou seja, a granulação ainda é muito grande. Eu tenho muito cascalho, né? Pedregulho nessa formação. Beleza? Solos só com a camada C são vistos em desertos e semiáridos. Quando você vai lá em regiões semiáridas e desertas, às vezes você vê só a rocha e a camada C. E às vezes você vê a camada orgânica, a vegetação que nasce no meio da rocha, né? Belezinha? Tranquilo. Passa o tempo, né? Essa camada C aqui foi exposta a mais intemperismo, não foi? Mais alguns milhares ou centenas de anos. Esses pedaços grandes de cascalho foram totalmente intemperizados e viraram grãos fininhos, bem finos, que podem ser areia, silt ou argila. Olha aqui, ó. Areia, silt ou argila, que são grãos pequenos, né, de diâmetro bem pequenininho. Ou seja, são grãos mais intemperizados. Olha aqui essa tabelinha. Quanto mais para baixo você vai, mais intemperismo rolou para formar esses grãos, beleza? Então, para pegar aquela rocha e transformar em grão tão pequeno que é argila, né, significa que eu tive que ter muito intemperismo, certo? Entenderam a lógica? Então, quanto mais para baixo você desce aqui, ó, nessa tabelinha, mais intemperismo você teve, porque os grãos foram mais decompostos. Sacaram? De boa, né? Então, vamos lá. Então, quando eu intemperizo mais a camada C, eu crio essa camada aqui do meio, que aqui está E, mas na verdade, essa camada aqui a gente vai chamar de camada B, tá? Ah, professor, mas por que está E? Porque tem gente que chama de E, mas é mais comum você usar B, beleza? Que fica mais fácil, ABC. Então, essa camada B, tá? É uma camada que já, observa aqui, ó, já apresenta raízes, né? Pode ter raízes mais profundas, tá? Apresenta grande concentração de areia,
pode ter argila e bastante silt também. Então, é uma camada, né, com bastante mineral, porém com presença de matéria orgânica. Já é uma camada de cor mais escura, tá? Então, a camada B já tem uma cor mais escurinha, beleza? A camada A é essa camada aqui, ó, próxima ao solo. Esta camada A, quando ela existe, ela é uma camada extremamente rica em matéria orgânica. Uma camada muito rica em matéria orgânica. Beleza? Então ela vai ser bem escura. Olha a imagem, bem pretinha, né? Essa camada aqui vai dar suporte à camada O. Beleza? Então, um solo que tem todas essas camadas é um solo que a gente chama de solo, olha aqui, ó, solos maduros, certo? Então, toda vez que eu uso o termo solos maduros, significa que são solos que apresentam todas essas camadas aqui muito bem desenvolvidas. Olha, a coordenação motora do professor está complicada aqui, né? É que eu estou sem mouse. Se eu tivesse um mouse, isso aí ia ficar bem mais bonito. Eu garanto. Sacaram, gente? Então, beleza. Aqui um esqueminha mais didático, né? Um desenhozinho melhor para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Bom, observe esse gráfico aqui que ele é bem legal. Esse gráfico aqui já caiu na FUVEST, já caiu no Enem, tá? Ele mostra a formação dos solos a partir das condições de zonas climáticas. Olha aqui, ó, tundra. Lembra onde fica a tundra? É, lá no extremo norte, né? Norte do Canadá. Zona de padisolização. O que é isso, professor? Vou explicar rapidinho, tá? Steppes. Steppes circundam desertos, né? Desertos e semiáridos aqui. Olha aqui, ó. Desertos e semiáridos. Lá no Saara, por exemplo. Savana, Brasil, por exemplo, nossa região. Florestas tropicais, Brasil também. E mais savanas. É nós de novo. Beleza? Então, como que funciona? Ó, em climas frios, tipo a tundra, que é bem frio, tá? A gente vai observar um índice de evaporação potencial muito baixo, temperaturas baixas e precipitação muito baixa. Deixa eu me diminuir aqui, peraí. Melhorou? Ah, agora sim, professor. Tá? Então, significa que o intemperismo aqui é muito pequeno. Então, esse solo vai ser extremamente raso. Na verdade, eu vou ter praticamente só rocha pouco alterada aí na tundra, né? Rocha pouco alterada aqui, beleza? Quando eu entro na zona de padisolização, ou podisolização, que é o nome melhor, você bota um ozinho aqui, ó. Isso aqui é um processo químico que depois você pode falar com o professor Rui, com o Leandro, com o Girelli aí, para te explicar os processos de hidrólise, né? E de oxidação. O que acontece aqui? O que você precisa saber? Toda vez que você lembra de processo de podisolização, você tem que lembrar de clima temperado. Ou seja, o que é o clima temperado? Ixi, olha a coordenação, tá feia aqui, né? O que eu quero dizer com clima temperado? Eu quero dizer com pradarias, né? Regiões centrais ali dos Estados Unidos e Europa. O que acontece durante nesse perfil de clima? Eu passo a ter um índice de precipitação mais alto, uma evaporação que sobe um pouco, porém temperaturas, né, que não chegam ainda a 15 graus de média. Vamos usar esse corte aqui. Então, o que vai acontecer? Esse solo vai encharcar quando chove, porque chove bastante, porém não vai evaporar muito. Presta atenção. Choveu, o solo fica com água, só que não evapora muito. Então, essa água começa a penetrar verticalmente para o solo. Olha aqui, ó, vai para baixo, tá vendo? Vai vindo para baixo. Então, ele vai dissolvendo elementos ali naquele solo, empurrando para baixo, para a camada B, certo? Então, essas zonas aqui é comum em climas temperados. Esses solos aqui são solos mais escuros, tá? Bastante rico em matéria orgânica, solos férteis. Chega no estepe, o volume de chuva cai bastante e a evapotranspiração sobe. Logo, eu não tenho muito intemperismo, o solo vai ficando mais raso, até ficar extremamente raso no deserto, onde vai ser comum mais a camada C de solo. Beleza? Cheguei na savana, olha que legal, a temperatura sobe muito, o que vai favorecer o intemperismo desde que tenha chuvas. E a chuva também dá uma subidinha. Então eu passo a ter calor e alguma umidade nos períodos do ano, né? Então eu vou ter um período seco e um período chuvoso.
vai me favorecer o quê? Vai me favorecer a formação de solos e de camadas de solos mais profundas, tipo o nosso, né, que é o latossolo, é a savana, beleza? Aqui, ó, a gente vai ter muito processo que a gente estudou de erosão superficial nos períodos de chuva, né? Erosão laminar, vai acontecer bastante aqui. Aí chega no clima tropical, explode a chuva, né? Muita umidade, o calor também. Então eu com frequência encharco o solo, né? E esse solo também vai perdendo água por evaporação. Então aqui, como eu vou ter muita água e muito calor, eu vou ter um processo de formação de solos cada vez mais profundos e maduros. Beleza? Então esse gráficozinho aqui é bem interessante. É uma relação de chuva, temperatura, evaporação e profundidade do solo. Resumindo, quanto mais calor, mais chuva, mais profundo é o solo. Quanto menos calor e chuva, eu posso ter solos ali com zonas de biciatilização, né? Que vai formar matéria orgânica, né? E quando eu tenho pouca chuva, né? E muito calor, ou pouca chuva e nenhum calor, o solo é quase inexistente. Eu vou ter camadas muito rasas desse solo. Tipo aqui, né? E mais ou menos para cá. Beleza? Tranquilinho? Então é importante isso, tá? Bora lá. Bom, agora eu trouxe para vocês alguns tipos de solo que encontramos no nosso país, tá? Atenção aqui a esses tipos de solo, que eles são importantes de caracterizar. Só alguns, tá? Eu trouxe. Vamos pegar aqui a famosa terra roxa. Da onde vem esse nome, vocês lembram? Isso, eram os italianos no ciclo do café que olhavam aquela terra vermelha e diziam rosso, rosso. Rosso é vermelho em italiano, né? Então a galera daqui olhou roxo, 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 aí ficou terra roxa. Mas eles estavam se referindo à terra vermelha, beleza? Então isso é importante aí de ser lembrado. Característica aqui, deixa eu tirar minha cara da frente para você poder ler a característica. Tá? É um solo muito fértil, é um solo vermelho, tá bem vermelho, então ele tem muito ou pouco ferro. Se ele é vermelho, ele tem bastante ferro. Ele é classificado como latossolo. Belezinha? Bom, presente aonde? Presente no Mato Grosso do Sul, presente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, beleza? Onde ele vai ser mais presente em São Paulo e Paraná, né? Que ele vai ser mais utilizado. Tranquilinho? Facinho, né? Esse outro solo aqui de baixo é o massapê. O massapê ou massapé, ele tem, né, de origem não só calcária, mas também de rochas graníticas, tá? De rochas ígneas. Tá? Ele é um solo fértil que está lá no litoral nordestino e foi muito importante no ciclo da cana, né? Cana, cana, ouro, café. 16, 17, 18, 19. 16, 17, cana. Então ele foi um solo muito importante ali nas monoculturas do ciclo do açúcar no Brasil. Então tá ligado com essa exploração colonial. Certinho? Vamos falar agora dos solos aluviais. Deixa eu tirar minha cara de novo da frente. Para aqui. Peraí. Peraí que é muita tecnologia aqui. Peraí. Ops, não. Tô fazendo cagada. Aqui é sem edição, hein, gente? Aqui é no valendo mesmo. Vamos lá. Os solos aluviais. Quando você ouve o termo aluvial, você lembra do quê? Regiões de planície próximas aos rios, né? Vamos usar assim que fica mais fácil para você lembrar. Solos aluviais, se eles estão em planícies próximas, áreas sedimentares próximas a rios e lagos, significa que ele foi transportado para lá, você entende? Então ele foi produzido esse sedimento em outro lugar e transportado para essa bacia de sedimentação próxima aos rios, beleza? Então geralmente esses solos aluviais eles não são originados dali naquele entorno do rio, e sim em outro lugar e foram transportados para aquela planície de inundação, tá? Beleza? Os solos, quando a gente fala hidromórficos, olha esse nome, hidromórficos, né? São solos muito mal drenados em condições naturais, ou seja, tem muita água. A proximidade com os rios limita o uso agrícola dessa classe de solos, sendo também área indicada para a preservação de matas ciliares. É aquelas planícies inundadas que ficam a maior parte do tempo inundadas, né? São os solos hidromórficos.
Aqui, os alomórficos, né? Eita, esses últimos riscos foram sem querer. É ruim sem mouse, hein, gente? Vou falar para vocês, hein? Pronto. Estou treinando minha coordenação motora fina, é muita concentração aqui. Solos alomórficos, né? Solos alomórficos são aquele solo de mangue, né? Cheiroso, tá? Já viram lá em mangue aqueles solos que apresentam grande quantidade excessiva de sais e tal, aquela lama gosmenta, né? Esses solos alomórficos também podem ser encontrados em climas áridos e semiáridos, tá? Onde há também grande concentração de sal, de salinização, tá? Por outros meios de acúmulo de sal, por chuva, por irrigação excessiva, enfim. Beleza? Então vamos lá. Latossolo é o tipo de solo predominante no Brasil, tá? Os latossolos são solos maduros, ou seja, são profundos, tá? Geralmente eles são ou amarelados ou avermelhados, vai depender da região, tá? E essa cor vai depender muito do quê? Disso aqui, de ferro e alumínio que ele apresenta. Beleza? Principal tipo de solo que tem no Brasil? Latossolo. Aí, latossolo vermelho escuro, latossolo amarelo, tá? São solos profundos, com bastante intemperização, tá? E as camadas bem definidas. São solos de características geralmente mais ácidas, então para uso agrícola, geralmente você tem que fazer a correção do solo, do pH. Como que eu corrijo a acidez do solo? Colocando uma base, né? Ou que é, no caso, o cal. Por isso que a gente chama esse processo de calagem do solo. O que é a calagem do solo? É a correção do pH a partir da colocação do cal. Beleza? Certinho? Região aqui de Bonito, Bodoquena, ali tem bastante, em função do tipo de rocha que ali tem, né? Quando a gente fala neossolo, olha o termo. Neossolo são solos novos, né? Então, solos novinhos. Então, ele ainda nem tem a camada B. Às vezes ele só tem a matéria orgânica e a camada C. Tá vendo? Ou só a matéria orgânica é a rocha. Tá no comecinho ainda de formação. Argissolos. Lembra da argila que a gente falou ali atrás? Pois é. Se a argila é um grão muito pequeno, então a intemperização ali foi intensa. Então, se a intemperização foi intensa, esse solo é chamado de solo bem evoluído. Então, ele tem que, geralmente, tem todos os horizontes, tá? Partículas pequenas. Olha esse nome aqui, ó, cambissolo. Cambissolo são solos considerados jovens, né? E ainda não muito profundos. Esses solos aqui, ó, presença de cascalho e silt. Então, significa o seguinte, que eu tenho partes desse solo onde a intemperização foi menor, tá? Que ainda tem os grãos muito grandes que são cascalhos, né? Tipo no semiárido nordestino, e outras partes que a intemperização foi melhor, gerando um solo mais fino, mais terra, né? Que você está imaginando, que você comeu quando você era criança. Vocês comeram terra quando era criança? Né? Eu comi, minha mãe viu, me deu remédio de verme, passou. Então vamos lá. Então aí a gente tem um solo mais siltoso, beleza? E esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, o plintossolo, ele é pobre em matéria orgânica, porém ele tem bastante ferro. Então ele vai ter uma cor mais avermelhada. Belezinha, galera? De boa, né? Então tem outras classificações de solo, leiam sobre isso, que isso às vezes cai. E aqui, para a gente finalizar, alguns impactos de solo, alguns a gente já estudou, já falei para vocês da vossoroca, do deslizamento de massa, né, que tem a ver com solo, e aqui o assoreamento. Então, quando a gente tem uma erosão muito grande, tipo aqui, ó, esses processos erosivos, para onde vai toda essa terra? Essa terra foi para o lugar mais baixo, que é justamente aqui, o rio. Beleza? Gerando o assoreamento. E aqui eu tenho dois processos importantes, que cuidado para não confundir, que é a arenização, tá? E a desertificação. A arenização tem a ver com solos arenosos. Lembra da areia, que é muito suscetível ao transporte e à erosão? Eu falei isso para vocês. Então, o que acontece? Quando eu tenho um solo muito arenoso e eu tiro a cobertura vegetal dele, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, nesse desenho, esse solo fica muito exposto, não é ao efeito splash, ao vento, a uma série de coisas. E aí, quando chove, tá? Eu começo a ter o quê? Um transporte dessa areia, né? Um transporte dessa areia formando bancões de areia cobrindo a paisagem, beleza?
A tendência desses bancões de areia, se a vegetação não tiver para proteger ali, se for desmatado, a tendência desses bancões de areia é aumentar, criando essa paisagem que lembra um deserto, né? Uma paisagem quase sem vegetação, com predomínio de solo arenoso. No sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, isso acontece. Isso é um problema ambiental, beleza? Olha a evolução daqui para cá, quando esse processo aí não se faz nada para contê-lo, né? Então a gente pode ter um processo bem grave que no fundo, né, tá desertificando a parada toda, né? Mas esse processo aqui não acontece em climas secos, acontece em climas subúmidos, como o Rio Grande do Sul. E a desertificação está diretamente associado a climas áridos e semiáridos. Ó, no Brasil, fortemente concentrado no Nordeste brasileiro, com destaque aqui ao semiárido, beleza? Desertificação, então, eu preciso ter climas áridos ou semiáridos, né? A ausência de chuva é um fator contribuinte. Mau uso do solo, haja vista que esses solos são rasos, né? Esses solos aqui são rasos, então a gestão desse solo tem que ser feita com muito cuidado, beleza? Pode intensificar a desertificação, beleza? Como vocês estão vendo aqui. Então, solos em climas áridos e semiáridos, a gente tem que ter uma gestão mais cuidadosa. Por quê? Porque eles não aguentam muito manejo, né? Dependendo do manejo que você vai fazer, a tendência desse solo é morrer, né, e se transformar num deserto. E aí o homem, ele pode intensificar o processo de desertificação. Beleza? Tranquilinho, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre solo, um resumão, né? Alguns pontos importantes. Façam exercício e leiam os textos ali da apostila. Beleza? Estou à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau!